Bom, Palhano, aqui nós temos uma concordância, né? Eu acho que gosto dos exemplos das universidades, mas acho que existem duas coisas que a gente trabalha que eu falei no áudio que eu acho que ajuda. Quando a gente acessa o YouTube, estamos na ideia do McLuhan. O modelo do YouTube está fazendo a sua cabeça, independente do que você está vendo no YouTube. Então, o aumento da possibilidade da escolha, né, de você não ter mais uma autoridade central, como era um jornal nacional, em que você tem mais liberdade, em que você tem mais flexibilidade, aquilo tudo vai gerando, né, um trabalho subjetivo que é extremamente inconsciente. Isso a gente tem falado, tem trabalhado, inclusive é a base para a gente fazer análise desse novo mundo, que a gente diz, olha, a mídia está mudando a sociedade, independente se a sociedade quer ou não. Tanto que eu digo que as manifestações de 2013, com cada jovem segurando o seu cartaz, é uma expressão clara versus umas manifestações que eu participei ao longo de muito tempo antes, que você tinha um carro de som e as palavras de ordem eram combinadas antes da manifestação. Ou seja, um centro definia quais eram as palavras de ordem e, a partir de 2013, cada um leva o seu cartaz. Eu tive nas manifestações de 2013 e acompanhei isso de perto. Então isso já é uma mudança de subjetividade. Isso é o que a gente colocou aí no... Estamos trabalhando, né, com esse novo conceito da bolha tecnomidiática, que ela tem determinadas características. Ponto. Ok? Maravilha. O que a gente está aprimorando, tentando aprofundar na questão do McLuhan tudo bem, independente do que você está vendo na televisão, a televisão está fazendo a sua cabeça. Beleza, ele chamou a atenção para isso. E ele estava denunciando, o que a gente vai chamar de ferida narcísica, né? Que as tecnologias mudam coisas que a gente nem percebe. Perfeito, ok, beleza. Agora, quando a gente vai ajudar os mudancistas, o cara já está dentro do YouTube. O cara já está com aquela história. Só que você vai para uma sala de aula em que você diz para ele, olha, você tem essa estrutura de pensamento aqui. Você está dentro de uma bolha informacional. E aí eu coloquei esse artigo de amanhã, que vai ser publicado amanhã, e o artigo que vai ser publicado na segunda-feira, todos os dois para o mudancista. Está dentro da metodologia de mudança. Então, se você não vê que a pessoa que eu estou chamando de mutante, o candidato a mutante, precisa questionar a sua bolha informacional, você vai ter dificuldade nesse processo. Então você tem que trazer para a tona a realidade de que existe uma bolha informacional, individual e coletiva. Se você for visitar determinado grupo de pessoas, sei lá, judeus ortodoxos, ali você vai ter um tipo de pensamento, digamos assim, em que as pessoas têm diferença, como cada um vê aquilo, mas se você comparar aquele grupo de judeus ortodoxos com evangélicos ortodoxos, vão ter algumas similaridades e grandes diferenças na maneira de pensar, na maneira de se vestir, na maneira de comer, na maneira de criar os filhos, etc, etc. E ali mas você vai ter determinadas homogeneidades. Então, se você vai trabalhar com um determinado grupo de pessoas e você vai fazer que você quer introduzir uma mudança, você tem que trabalhar nessa bolha informacional. Então, existe isso. E a gente precisa dar um nome para isso. E aí, nessa imagem que eu coloquei, eu coloco as bolhas informacionais dentro da bolha tecnomidiática. Há concordância total. E diria que a bolha tecnomidiática é muito mais inconsciente do que a bolha informacional. Sendo que a bolha informacional, está colocado também, existe um nível de inconsciência, que a Ayn Rand chama muita atenção disso. O ser humano escolhe a sua bolha.
E muitos dos seres humanos vivem próximos dos vegetais e dos animais, em que eles sobrevivem sem refletir sobre as suas próprias decisões e sobre as decisões das escolhas, dos conceitos e das narrativas que ele vai ter diante do mundo. E aí a gente está falando de bolha informacional. E aí uma pessoa acessa o YouTube e assiste o canal X e uma outra pessoa assiste no YouTube o canal Y. Então são bolhas informacionais distintas. E a gente precisa, quando vai se trabalhar com a mudança, obviamente que a gente, quando vai fazer uma visão de cenário, eu vou falar da bolha tecnomidiática, mostrando que, por exemplo, uma boa explicação para 2013 foi essa frase do McLuhan. Mudou a mídia, mudou o modelo de manifestação. Ok? Beleza. Agora, nós temos um segundo problema. No momento que você entra no processo de mudança, em que você tem pessoas que têm bolhas informacionais, você precisa mudar, inclusive para passar a ideia, né, de que mudou a mídia, mudou a sociedade. Aí depois eu vou falar um pouco sobre o clique da mudança, isso é papo para o artigo de segunda-feira que eu já estou começando a trabalhar. E amanhã eu comento mais sobre ele para a gente poder trabalhar juntos para segunda. Tá bom? Estou mandando a imagem junto aí.